Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos peregrinos, amado povo de Deus, vamos dar graças ao Senhor nesta Eucaristia e alimentar-nos do pão da palavra e do pão da vida eterna. Para bem celebrar estes santos mistérios, humildemente reconheçamos-nos pecadores e invoquemos a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai a vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor se descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão: saboreai o Senhor vem julgar a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor, terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor vem julgar a terra. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez o céu. O Senhor vem julgar a terra. Alegrem-se os céus, exulta a terra, ressoa o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e quanto neles existe. Alegrem-se as árvores da floresta. O Senhor vem julgar a terra. Diante do Senhor que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor vem julgar a terra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhe: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado,
mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até o cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, vindos de tantos lugares a este santuário dedicado a Nossa Senhora, para aqui alimentar-se do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Acabamos de ouvir no Evangelho o relato da visita de Jesus à sua terra natal, Nazaré. Jesus vai a Nazaré passados mais ou menos 30 anos. Ele está em plena atividade missionária, proclamando o reino de Deus. Ele não vai a Nazaré para rever os seus amigos, seus parentes, matar as saudades da terra. Ele vai como ungido de Deus para proclamar a boa nova da salvação, para proclamar a vida, a libertação. Como era hábito, naquele sábado, ele subiu para fazer a leitura. E não por coincidência, mas pelos mistérios de Deus, ele lê justamente uma passagem do Antigo Testamento do profeta do profeta Isaías, que falava dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Jesus é o ungido de Deus, aquele que foi marcado com o selo do Espírito Santo pelo Pai, para dar-nos a vida nova. Não por acaso que no batismo os céus rasgaram-se e ouviu-se aquela voz: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha complacência. E na transfiguração no Monte Tabor, ouviu-se: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. De fato, Jesus é o Filho amado do Pai, ungido com a força do Espírito Santo, para trazer a boa nova, para libertar os homens das suas cegueiras, do egoísmo, das prisões dos nossos pecados, para libertar-nos muitas vezes, meus irmãos, das nossas próprias escravidões. É Jesus que vem para libertar, para curar as nossas feridas, para restaurar a nossa vida. Ora, Jesus, ao terminar esta passagem, fez um acréscimo que revoltou os seus conterrâneos. Apenas com esta frase: hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Para aquela gente isto foi um escândalo. Como poderia ele dizer estas palavras, sendo que apenas o Messias esperado, o ungido de Deus, é que tinha este direito de dizer: hoje cumpriu-se estas palavras. Mas por quê? Eles conheciam Jesus desde miúdo, que andava pela aldeia, pelas casas em Nazaré, conhecia seus pais, a sua família, e na cabeça deles era impossível que aquele homem fosse o Deus verdadeiro entre eles. Deus veio pela via da simplicidade visitar-nos, pela via da humildade, do despojamento, não da ostentação e do poder, mas pelo caminho do serviço. Eles não reconhecem a visita de Deus. Para eles é impossível que Deus possa manifestar-se no cotidiano da vida, na simplicidade do dia a dia. Tantas vezes eles viram Jesus naquela aldeia de Nazaré,
a crescer e a andar com os outros rapazes, com os outros amigos, e na cabeça deles era impossível que Deus estivesse entre eles. E pela dureza de espírito, pela dureza do coração, eles rejeitaram completamente o próprio Deus presente entre eles. Foram incapazes de reconhecer a visita de Deus. Ora, talvez fiquemos admirados também com esta atitude dos conterrâneos de Jesus, mas muitas vezes nós também rejeitamos o Senhor. Muitas vezes não sabemos ler os sinais da presença de Deus em nossa vida. Deus manifesta-se no dia a dia da nossa vida, no cotidiano. Não são em coisas extraordinárias, mas é na simplicidade da vida, através dos acontecimentos, dos fatos. E Deus fala a nós, mas nós não estamos com o coração atento para perceber esta visita de Deus. Aqui na cova da Iria, na simplicidade daquelas 3 crianças, eles foram capazes de perceber e entender a mensagem dos céus através de Maria Santíssima. Deus revelou-se aqui também na simplicidade, e aqueles pastores humildes foram capazes de compreender e de perceber aquele sinal como sinal dos céus. Caríssimos, Jesus continua hoje presente entre nós, a libertar-nos e a curar-nos. Através dos sacramentos, através da Igreja, Jesus continua a tocar em nós, a falar ao nosso coração, a libertar as nossas vidas. Quando vamos ao sacramento da confissão, quando recebemos a unção dos enfermos, quando participamos da Eucaristia, em todos os sacramentos, Cristo está presente com o seu amor, a sua misericórdia, curando-nos, libertando-nos, salvando-nos. Ele derramou sobre nós também o seu Espírito, o Espírito da consolação, o Espírito da força para também anunciar a boa nova. Todos nós fomos ungidos na nossa crisma, fomos ungidos no dia da nossa ordenação sacerdotal, para que o Espírito Santo agisse em nós e nós fôssemos instrumento de Jesus para o mundo, para anunciar a boa notícia do Evangelho. Boa notícia que liberta e salva o homem, que cura as nossas feridas. Meus irmãos, também a palavra de Deus cumpre-se hoje em nossa vida se abrimos nosso coração à vontade de Deus. Maria Santíssima, ao receber a visita do anjo em Nazaré, ao fim ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus agiu na vida de Maria. Também Deus continua a agir em nossa vida, se abrimos nosso coração como a Virgem Maria, como ela disse sim, e dispôs o seu coração a Deus, para que Ele também faça-se morada em nós. Caríssimos irmãos, somos convidados pelo Senhor nesta tarde a abrir os nossos corações a Ele, a deixar-nos conduzir por Ele, a deixar que Cristo cure as nossas feridas, liberte as nossas cegueiras e muitas vezes faça conosco um caminho de conversão, de libertação. Que Maria Santíssima ajude-nos, meus irmãos e irmãs, todos os dias a dizer sim à vontade de Deus. Que nós não sejamos insensíveis de coração como aquela gente que rejeitou Jesus. Nós tenhamos um coração aberto à compaixão e à misericórdia para amar e perdoar, para ler os sinais de Deus na nossa vida, na simplicidade e na humildade. Que Deus, meus irmãos, faça de cada um de nós templos, como já somos,
da sua palavra, do Espírito Santo, que o Senhor dê-nos a graça de experimentar e saborear esta palavra em nossa vida. Amém, assim seja. Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão. Mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida. Oremos, ouvi-nos, Senhor. Irmãos e irmãs, pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo irresponsorial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou, pelos que lhe perdeu, que leve para si os que já partiram e pelos que esperam ver o Senhor no último dia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que confortam aqueles que perderam toda a esperança, pelos que animam os que não têm fé nem saúde e pelos defuntos que as próprias famílias já esqueceram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos, por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala e pelos que na homilia revigoram a sua esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que quem lhes preside na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que nosso país e pelo mundo afora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho e livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Corações ao alto. O coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever, nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que sempre fiel ao vosso amor nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a ser vivos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bênção dos objetos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, continuação de uma boa tarde, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.